Olá amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Espero que Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês, de toda a sua família. E eu vim aqui conversar com vocês sobre o milagre da única contribuição. O que é o milagre da única contribuição? Vários advogados têm vendido isso de forma comercial, dizendo que com apenas uma única contribuição é possível aumentar exponencialmente o valor da aposentadoria. Sim, é possível aumentar o valor da aposentadoria, mas tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque é preciso observar alguns requisitos sem os quais você pode sair prejudicado. Como assim? Primeiro, você deve observar a emenda constitucional número 103 de 2019, lá no artigo 26, parágrafo 6º. E o parágrafo 6º dessa emenda constitucional número 103 de 2019 prevê a possibilidade de descarte de contribuições que incidem no cálculo de forma a diminuir o valor da aposentadoria. É possível descartar essas contribuições. Mas espera lá, Silvio, com a reforma da Previdência, o cálculo não é considerado 100% das contribuições, aquele descarte das 20% melhores contribuições não deixou de existir? Sim, deixou de existir, mas o parágrafo 6º do artigo 26 prevê esse descarte desde que você descartando essas contribuições, você ainda tenha contribuições o suficiente para manter o seu direito à aposentadoria, porque o descarte das menores contribuições, quando você descarta, elas não podem contar mais como tempo de contribuição, elas não podem contar mais como carência, elas não podem mais servir como certidão de tempo de contribuição para averbação em outro regime de previdência. Então veja, ela não serve para mais nada. Então, se você não tem um tempo de contribuição suficiente para descartar, vamos supor, uma aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição para a mulher e 62 anos de idade, Aí tem aquela regrinha de transição. Hoje em 2021, porque a partir de 2020 acrescenta-se 6 meses a cada ano, então hoje em 2021 precisa-se de 61 anos de idade e 15 anos de contribuição e não 20 para o homem e 65 anos de idade, porque os 20 anos de contribuição exigidos para o homem é somente após a entrada em vigor da emenda constitucional e para aqueles que se filiaram após a emenda constitucional, para aqueles que se filiaram ao regime geral de previdência social após a emenda constitucional. O homem que está filiado antes da emenda constitucional, ele ainda se aposenta com uma carência de 15 anos de contribuição com 65 anos de idade. É errado dizer que há um acréscimo de 6 meses no tempo de contribuição do homem até atingir os 20 anos. Não, esses 20 anos é somente para aqueles que se filiaram após a emenda constitucional número 103 de 2019. Mas, voltando ao assunto, o homem com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, se ele tiver na lata 15 anos de contribuição, ele não vai poder descartar nada, porque se ele descartar, ele vai perder o direito à aposentadoria, porque aquelas contribuições descartadas não vão servir mais como carência necessária para a aposentadoria. Então ele tem que ter um número de contribuições suficientes para se aposentar e ainda assim poder descartar as contribuições que irão diminuir.
Beleza? Entendido isso? Talvez seja isso porque o professor Ivan Kessler, no livro Entendendo a Reforma da Previdência, livro que eu recomendo bastante didático, muito fácil de se entender, ele fala que somente cabe o descarte das contribuições excedentes. O que é a contribuição excedente, Silvio? Pelo amor de Deus, me explica o que é isso, contribuição excedente. Calma, eu já vou explicar. Contribuição excedente é o seguinte, o artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 de 2019 diz que o cálculo da aposentadoria corresponde a 100% das contribuições, né, de todas as contribuições, feita a média aritmética simples de 100% de todas as contribuições, e o parágrafo 2º, salvo não me engano, desse artigo 26, diz que o valor da aposentadoria inicia-se em 60%, então a pessoa vai receber 60% da média, acrescido-se de 2 pontos percentuais por ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição para a mulher e os 20 anos de contribuição para o homem, de modo que o homem com 25 anos de contribuição e 65 anos de idade vai receber 70% do valor da aposentadoria, ou seja, 70% dessa média. E aí veja bem você, hoje em dia é necessário para o homem, né, filiado antes da reforma da Previdência, 15 anos de contribuição, com 65 anos de idade, mas ele apresenta, vamos supor que ele apresenta 25 anos de contribuição. E a lei fala que, no caso do homem que ultrapassar os 20 anos de contribuição, acrescenta-se 2 pontos percentuais, por isso que ele vai receber 70% da média. Só que ele precisa de uma carência de 15 anos, então ele pode excluir esses 5 anos excedentes e também pode excluir os 5 anos ali que estão no período, né, da média ali dos 60%, porque ele necessita apenas de 15 anos. Então, no total, ele pode excluir 10 anos. Né? Ele tem 25 anos, exclui 10 anos, se ele tiver 10 anos ali de contribuições que vão diminuir o valor da aposentadoria, e ainda assim ele mantém os 15 anos que é a carência necessária para se aposentar. Daí porque, nesse ponto, humildemente, eu peço licença ao professor Ivan Kessler e discordo que seja apenas as contribuições excedentes. Não são apenas as contribuições excedentes, até porque o parágrafo 6º do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 de 2019 não fala somente nas contribuições excedentes, ela fala em toda e qualquer contribuição. Diz lá mais ou menos que poderão ser excluídas as contribuições que incidirem de forma a diminuir o valor da aposentadoria, desde que conte o segurado com o tempo de contribuição necessário ainda para ter direito àquela aposentadoria, não contando essas contribuições excluídas para efeitos de carência, tempo de contribuição, para certidão de tempo de contribuição para averbação em outro regime, não contando para mais nada. Né? Por isso que tem que ter um tempo de contribuição necessário ainda para manter o direito à aposentadoria. E aí como que vem esse milagre da única contribuição, Silvio? Me explica aqui, já estou cansado de escutar você e você ainda não me explicou o milagre da única contribuição. Veja você um seguinte exemplo. Seu João, filiado, portanto, antes da reforma da Previdência, pagou 15 anos de contribuição, que é a carência necessária para a aposentadoria por idade,
Só que esse pagamento foi até março de 1994. Beleza? Beleza. De modo que o período básico de cálculo de julho de 94 em diante não houve contribuições. Ah, mas espera lá, se ele não contribuiu por todo esse tempo, ele já perdeu a qualidade de segurado e não teria direito à aposentadoria. Ledo engano, você se esquece, meu amigo, da Lei 10.666 de 2003, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, que diz que no caso da aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que conte o segurado com o tempo mínimo de contribuição correspondente à carência necessária para a concessão do benefício, que é de 15 anos ou 180 contribuições mensais. Ele já tinha essa carência necessária. A lei não fala que tem que ter a idade, porque se ele tivesse a idade, ele teria direito adquirido. Então, em tese, ele pode esperar completar a idade de 65 anos e pedir a aposentadoria hoje, porque ele já tem a carência necessária, e a Lei 10.666 de 2003 diz que a perda da qualidade de segurado não é considerada. E aí, você concorda comigo que como não houve contribuição posterior a julho de 94, esse período básico de cálculo está zerado? Sim, está zerado. E aí, em tese, lá pelo artigo 28, parágrafo 3º da Lei 8.212 de 91, diz que quando não há contribuição, vai se considerar o salário mínimo. Então, em tese, ele receberia um salário mínimo de aposentadoria por idade. Só que se ele contribuir com 20% do teto da Previdência Social, que hoje está em mais ou menos R$ 6.433 com alguns centavos, né? Ele vai contribuir com 20% do teto, ele vai poder então descartar as menores contribuições, que são essas contribuições consideradas no salário mínimo. Por que ele vai poder descartar? Porque ele já tem a carência necessária com as contribuições que ele verteu até março de 94, no nosso exemplo, e a Lei 10.666 de 2003 permite que ele peça a aposentadoria por idade, porque ele já tinha aquela carência, mesmo que ele tenha perdido a qualidade de segurado. Então isso já está assegurado para ele, ele vai poder descartar as contribuições no salário mínimo e a média vai ser considerada o teto da Previdência Social. E como a lei fala que o valor da aposentadoria se inicia em 60%, acrescendo-se de 2 pontos percentuais para o homem que ultrapassar os 20 anos, e como ele tem ali os 15 anos de contribuição, ele vai receber 60% do teto da Previdência Social, que é R$ 6.433. Então ele vai receber lá 3.000 e alguma coisa, 3.600 e alguma coisa, tem que fazer o cálculo aí. Ou seja, ele, de um salário mínimo, ele vai receber mais de R$3.000 de aposentadoria. Esse é o chamado milagre da única contribuição. Ah, Silvio, mas presta atenção, ele vai poder descartar contribuições anteriores à reforma? Sim, ele vai poder descartar sim a contribuição anterior à reforma. Ah, mas essa norma não é uma norma posterior, porque ela veio com a reforma da Previdência? Sim, só que em direito previdenciário nós temos a interpretação da norma mais favorável ao segurado, que pode retroagir se for mais favorável ao segurado. Ok, meus amigos? É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo. Vazei, fui. Tchau.